Existe uma verdade que está sendo cada vez mais ignorada. Uma verdade que não muda com o tempo, não muda com opiniões e não se adapta à cultura. Essa verdade está na palavra de Deus. Antes de continuar, é importante deixar algo muito claro. Este vídeo não tem o objetivo de julgar ninguém, porque a própria Bíblia nos ensina que todos nós precisamos de Deus. Aqui não é sobre apontar pessoas, é sobre apresentar a verdade da palavra, com respeito, com responsabilidade e com temor a Deus. Nosso objetivo não é condenar, é alertar com base nas Escrituras e lembrar que existe um caminho de transformação disponível para todos nós. Hoje, muitas pessoas tentam adaptar a Bíblia aos seus próprios sentimentos, mas a Bíblia nunca foi chamada para se adaptar a nós. Nós é que somos chamados para nos alinhar a ela. A palavra de Deus é clara, não é confusa e não é contraditória. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o padrão estabelecido desde o princípio, não criado por homens, mas definido por Deus. E esse princípio também aparece de forma direta na lei. Em Levítico capítulo 18, versículo 22, está escrito: "Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação." Além disso, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, está escrito: "A mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus." Esses textos mostram que, desde o Antigo Testamento, existem orientações claras dentro das Escrituras sobre comportamentos e padrões estabelecidos por Deus. Ao longo da Bíblia, esse padrão nunca foi alterado. Em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo escreve que, ao se afastarem de Deus, pessoas passaram a seguir suas próprias paixões, mencionando relações entre pessoas do mesmo sexo como parte desse afastamento do propósito original. Mas aqui está algo que muitos ignoram. A Bíblia não está apontando apenas para um tipo de erro. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, também escrito por Paulo, está escrito que os injustos não herdarão o reino de Deus, citando práticas como imoralidade, idolatria, adultério, práticas sexuais fora do padrão das Escrituras, além de roubo, avareza, embriaguez, calúnia e exploração. Ou seja, Deus não está separando pessoas, mas revelando uma condição humana. Todos pecaram. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso muda tudo, porque mostra que não existe superioridade espiritual. Não existe melhor ou pior. Todos precisam de arrependimento. E é aqui que entra o ponto mais importante. A mensagem da Bíblia não é apenas sobre pecado, é sobre transformação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, está escrito que alguns foram assim, mas foram lavados, santificados e justificados. Isso mostra mudança, mostra novo começo. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos esse equilíbrio perfeito. Em João capítulo 8, versículo 11, ele declara: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais." Ele não ignora o erro, mas também não rejeita a pessoa. A Bíblia nos mostra esse equilíbrio de forma clara. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus declara que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ao mesmo tempo, em Salmos capítulo 5, versículo 4, está escrito que Deus não tem prazer na iniquidade. Ou seja, Deus ama, mas também chama à mudança. Ele acolhe, mas também transforma. Esse é o equilíbrio da verdade. Deus ama o pecador, mas não aprova o pecado. Hoje o mundo diz para seguir o coração, mas a Bíblia afirma em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso. Nem tudo o que sentimos nos leva para o caminho certo. A verdadeira transformação começa quando decidimos alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Isso exige renúncia, decisão e coragem, mas também traz algo que o mundo não pode oferecer: vida verdadeira. Porque, como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. No final, a questão não é sobre opinião, não é sobre cultura e não é sobre sentimentos, é sobre verdade. E a pergunta que fica é:
Você vai viver baseado no que sente ou baseado no que Deus diz? Porque a palavra não muda, e é nela que está o caminho. Depois de tudo que você ouviu, talvez algo dentro de você tenha sido confrontado. Talvez você tenha percebido áreas da sua vida que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Talvez exista uma luta interna, um conflito, uma dúvida. Mas hoje não é sobre condenação, é sobre decisão. Porque a verdade não veio para te afastar de Deus, veio para te aproximar. E através de Jesus Cristo, existe perdão, existe transformação e existe um novo começo. Então agora, se puder, feche seus olhos, respire fundo e vamos falar com Deus juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração sincero. O Senhor conhece tudo o que existe dentro de nós, nossos pensamentos, nossas lutas, nossos desejos, nossas fraquezas. Nada está escondido de Ti. Pai, hoje nós reconhecemos, precisamos de Ti. Reconhecemos que muitas vezes seguimos nossos próprios caminhos, seguimos nossos sentimentos e nos afastamos da Tua vontade. Mas hoje nós queremos voltar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada erro, cada escolha, cada atitude que nos afastou de Ti. Lava o nosso coração. Assim como está escrito, nos santifica, nos transforma. Nós não queremos viver presos ao que sentimos. Nós queremos viver guiados pela Tua verdade. Pai, nos dá força para renunciar àquilo que não vem de Ti. Nos dá coragem para escolher o que é certo e sabedoria para seguir o Teu caminho. Senhor, transforma o nosso interior, muda nossa mente, alinha nosso coração com a Tua vontade e nos ajuda a viver uma vida que Te agrade. Nós confiamos no Teu amor, mas também queremos viver na Tua verdade. Obrigado porque o Senhor não nos rejeita, mas nos chama para perto e nos dá a oportunidade de um novo começo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e escolhemos seguir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. A verdade pode até confrontar, mas é ela que liberta. Você pode continuar vivendo baseado no que sente, ou pode decidir viver baseado naquilo que Deus diz. E essa escolha muda tudo, porque quando você decide se alinhar com a verdade, Deus começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Então, não ignore isso. Não adie essa decisão, porque o caminho está diante de você. E a palavra de Deus continua sendo a mesma, ontem, hoje e sempre. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E nunca se esqueça, Deus continua te chamando e o caminho ainda está aberto. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.